Nas profundezas do Atlântico Sul, a 7.000 metros abaixo da superfície, existe um tesouro que transformou o Brasil numa potência energética. Bilhões de barris de petróleo aguardam nas camadas pré-sal, guardados por quilômetros de rocha e sal. Uma única empresa controla esse império subaquático avaliado em mais de 500 bilhões de reais. Seus tentáculos alcançam desde plataformas flutuantes maiores que campos de futebol até os postos de gasolina da sua esquina. Mas essa riqueza nasceu de uma decisão ousada nos anos 1950, quando o Brasil era refém das multinacionais estrangeiras. A jornada da Petrobras atravessa golpes políticos, escândalos bilionários e descobertas que mudaram o destino de milhões. Hoje, ela dita os preços que você paga ao abastecer. Amanhã pode ser a chave para a independência energética de uma nação inteira. Eu sou o guardião das riquezas, aquele que vigia os tesouros escondidos desde antes de qualquer nação existir. E hoje, vou revelar a história de uma fortuna que não está enterrada em cofres, nem protegida por muralhas. Ela dorme no fundo do oceano, sob camadas de rocha, sal e silêncio absoluto. Eu observei reis caírem, impérios desmoronarem, mas poucas vezes testemunhei uma nação arriscar tudo para criar sua própria fonte de poder. Prepare-se, porque a história que vou te contar agora não é apenas sobre petróleo, é sobre ambição, coragem e o preço que se paga para dominar uma riqueza tão profunda quanto perigosa. Venha comigo, a verdadeira saga da Petrobras está prestes a começar. Imagina acordar numa manhã de 1953 e descobrir que seu país acabou de declarar guerra econômica contra as maiores empresas do planeta. Foi exatamente isso que aconteceu quando Getúlio Vargas assinou a criação da Petrobras com uma caneta que pesava como uma espada. Naquele momento, cada gota de gasolina brasileira vinha de refinarias americanas e europeias que faturavam fortunas enquanto o Brasil sangrava divisas. O ano era 1947. Getúlio Vargas caminhava pelos corredores do Palácio do Catete com um relatório confidencial nas mãos. Números alarmantes saltavam do papel. O Brasil importava 95% do petróleo que consumia. Cada caminhão, cada fábrica, cada lampião dependia do humor das 7 irmãs, como eram conhecidas as gigantes petrolíferas internacionais que dominavam o mercado global. Shell, Esso, Texaco. Esses nomes controlavam desde a extração no Oriente Médio até as bombas dos postos brasileiros. Getúlio fechou os olhos e viu o futuro. Um Brasil eternamente de joelhos, pagando preços absurdos por um recurso que talvez existisse debaixo do próprio solo nacional. As reservas descobertas no recôncavo baiano eram modestas, mas sinalizavam algo maior. Técnicos brasileiros voltavam de missões no exterior com conhecimento, mas sem poder para aplicá-lo. As multinacionais ofereciam contratos leoninos, investiriam na exploração, mas ficariam com 90% dos lucros por décadas. A pressão popular crescia. Estudantes marchavam pelas ruas com faixas. O petróleo é nosso. Intelectuais escreviam artigos inflamados. O Congresso Nacional fervilhava em debates acalorados entre nacionalistas e liberais. Estes últimos argumentavam que o Brasil não tinha capital nem tecnologia para uma empresa estatal. Melhor deixar com quem entendia do negócio, diziam os defensores das concessões estrangeiras. Mas Getúlio tinha outros planos. Ele sabia que controlar o petróleo significava controlar o desenvolvimento. Países que dominavam suas fontes de energia ditavam seu próprio ritmo de crescimento.
Os que dependiam de importações dançavam conforme a música tocada em Nova York, Londres ou Houston. Em outubro de 1953, numa jogada política magistral, Getúlio sancionou a Lei 2004. Nascia a Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras. O monopólio estatal sobre a pesquisa, lavra, refino e transporte do petróleo estava decretado. As multinacionais rangeram os dentes. Wall Street tremeu. O Brasil acabara de declarar independência energética antes mesmo de encontrar suas maiores jazidas. Porém, criar a empresa foi apenas o primeiro passo de uma caminhada brutal que testaria os limites da engenhosidade brasileira. Os primeiros anos da Petrobras foram de sobrevivência. A empresa nasceu com mais inimigos que aliados. As 7 irmãs sabotavam fornecedores de equipamentos. Países produtores, pressionados pelos americanos, recusavam vender petróleo cru para as refinarias brasileiras. Era uma guerra silenciosa, mas letal. Os engenheiros brasileiros improvisavam com o que tinham. Peças eram fabricadas em oficinas adaptadas. Técnicas eram desenvolvidas na raça, no erro e acerto. A refinaria de Cubatão, inaugurada em 1955, foi erguida com máquinas de segunda mão compradas da Itália do pós-guerra. Mas funcionou. E como funcionou? Enquanto isso, as equipes de exploração vasculhavam o território nacional. Bahia, Sergipe, Alagoas. Os geólogos perfuravam o Nordeste metro por metro. As descobertas eram modestas, suficientes apenas para alimentar a esperança. O Brasil continuava importando 80% do petróleo consumido. Os críticos apontavam: viram? Não temos petróleo? Essa estatal é um ralo de dinheiro público. Mas, em 1968, tudo mudou. Um navio de perfuração encontrou petróleo em águas rasas na Bacia de Campos, litoral do Rio de Janeiro. Não era uma poça, era um oceano subterrâneo. Os técnicos mal acreditavam nos dados. Bilhões de barris aguardavam a apenas 100 metros de profundidade. A notícia correu como pólvora. O Brasil tinha petróleo, muito petróleo. De repente, a Petrobras deixava de ser uma aposta arriscada para se tornar uma mina de ouro. Investimentos foram multiplicados. Universidades criaram cursos de engenharia de petróleo. Cidades como Macaé explodiram demograficamente, transformando-se de vilas de pescadores em capitais do petróleo offshore. Mas extrair óleo debaixo do mar era infinitamente mais complexo que perfurar terra firme. As plataformas enfrentavam ondas de 10 metros, tempestades tropicais, corrosão pelo sal marinho. Acidentes aconteciam, vidas eram perdidas. Cada barril custava suor, sangue e inovação tecnológica. A Petrobras desenvolveu tecnologia própria para águas profundas. Criou o Centro de Pesquisas da Petrobras, o CEMPES, que se tornaria referência mundial. Engenheiros brasileiros patenteavam soluções que as multinacionais copiavam. De repente, os atrasados estavam na vanguarda. Nos anos 1980, a produção nacional cobria 50% do consumo. Nos anos 1990, chegava a 60%. A autossuficiência parecia próxima. Mas ninguém imaginava que, escondida a 7.000 metros de profundidade, sob camadas de sal depositadas há 150 milhões de anos, existia uma riqueza capaz de colocar o Brasil entre os 10 maiores produtores globais. Era 2006. O navio sonda Discoverer Spirit perfurava a Bacia de Santos numa profundidade nunca antes explorada. A broca atravessou 2.000 metros de lâmina d'água, depois 3.000 metros de rocha e sedimentos, até encontrar uma camada de sal de 2.000 metros de espessura. Abaixo dela, os sensores detectaram algo extraordinário: óleo de altíssima qualidade em volumes estratosféricos.
Os executivos da Petrobras ficaram em silêncio quando viram os números. Não era uma jazida, era uma província inteira de petróleo. O pré-sal se estendia por 800 quilômetros ao longo da costa, do Espírito Santo a Santa Catarina. Estimativas conservadoras falavam em 50 bilhões de barris recuperáveis. As otimistas chegavam a 100 bilhões. Para contextualizar, 50 bilhões de barris, ao preço de $80 cada, representavam 4 trilhões de dólares em petróleo. O PIB inteiro do Brasil na época era 1,1 trilhão. O país acabara de encontrar um tesouro equivalente a 4 vezes sua economia anual. A notícia vazou para o mercado financeiro. As ações da Petrobras dispararam 30% em uma semana. Mas explorar o pré-sal era como fazer cirurgia cardíaca usando luvas de boxe a 7 quilômetros de distância no escuro. A pressão nas profundezas podia esmagar submarinos. A camada de sal se comportava como um fluido viscoso, fechando os poços perfurados. Temperaturas de 155 derretiam equipamentos. Correntes marítimas deslocavam as plataformas. A Petrobras investiu 500 bilhões de reais em uma década. Plataformas do tamanho de pequenas cidades foram construídas na China e na Coreia do Sul, depois rebocadas através de oceanos tempestuosos até a costa brasileira. Cada uma custava 3 bilhões de dólares. Eram hotéis flutuantes, refinarias móveis, fortalezas tecnológicas ancoradas sobre o maior tesouro do Atlântico Sul. Em 2008, o primeiro óleo do pré-sal jorrou. Champanhe foi servido nos convéses das plataformas. Trabalhadores choravam de emoção. Décadas de suor, décadas de apostas, décadas de brasileiros acreditando no impossível, finalmente davam frutos. A produção cresceu exponencialmente. 100 mil barris por dia em 2010, 500 mil em 2013, 1 milhão em 2016. Em 2020, o pré-sal sozinho produzia mais que a produção total do país nos anos 1990. O Brasil alcançou a autossuficiência e virou exportador. Petroleiros gigantes partiam de Santos rumo à China, Europa e Estados Unidos carregados com óleo brasileiro de qualidade premium. Mas o crescimento vertiginoso atraiu olhares cobiçosos. Políticos viram uma fonte inesgotável de dinheiro para financiar projetos eleitoreiros. Empresários perceberam oportunidades para contratos superfaturados e, nas sombras, uma rede de corrupção começou a tecer sua teia sobre o gigante estatal. O ano era 2014. Enquanto as plataformas do pré-sal batiam recordes de produção, nos escritórios de Curitiba, um juiz chamado Sérgio Moro analisava planilhas de uma complexidade assustadora. Nomes de empreiteiras, valores estratosféricos, contas no exterior. O esquema era engenhoso. Empresas pagavam propina para executivos da Petrobras em troca de contratos inflacionados. Depois, parte do dinheiro voltava para financiar campanhas políticas. A Operação Lava Jato explodiu como uma bomba atômica sobre o país. Executivos de terno e gravata eram presos em casa ao amanhecer. Diretores da Petrobras admitiam ter recebido milhões em suborno. Construtoras gigantes como Odebrecht e Camargo Correia entraram em acordo de delação premiada, escancarando décadas de corrupção sistêmica. Os números eram de tirar o fôlego. 42 bilhões de reais desviados em uma década. Dinheiro suficiente para construir 20 plataformas novas ou duplicar a capacidade de refino, ou financiar hospitais em cada município brasileiro. Em vez disso, havia alimentado mansões, iates, contas na Suíça e campanhas eleitorais bilionárias. O valor de mercado da Petrobras despencou. De 600 bilhões de reais em 2010, caiu para 150 bilhões em 2016. Investidores internacionais fugiram.
Bancos recusavam crédito. Fornecedores entraram em falência, deixando dezenas de milhares de trabalhadores desempregados. Cidades como Macaé viraram fantasmas de si mesmas, com lojas fechadas e ruas desertas. A imagem da empresa, construída durante décadas como símbolo de capacidade técnica brasileira, foi manchada pela lama da corrupção. Cada noticiário trazia novos escândalos. Cada delação premiada revelava esquemas mais elaborados. A Petrobras, que nascera do grito "O petróleo é nosso", agora era associada a malas de dinheiro e executivos algemados. Mas nas plataformas offshore, longe dos tribunais e manchetes, algo extraordinário continuava acontecendo. Engenheiros, técnicos e operadores seguiam trabalhando em turnos de 14 dias ininterruptos, extraindo petróleo das profundezas. Eles não podiam parar. O Brasil dependia daquele óleo. A economia dependia daquelas exportações. A Petrobras iniciou uma transformação brutal. Vendeu refinarias, gasodutos, campos menos produtivos, cortou custos operacionais pela metade, implementou sistemas de compliance internacionais, renovou diretorias inteiras, tornou-se uma empresa mais enxuta, mais eficiente, mais transparente e, contra todas as expectativas, ressuscitou. Em 2021, a produção do pré-sal ultrapassou 2 milhões de barris diários. A lucratividade voltou aos níveis pré-escândalo. O valor de mercado recuperou 400 bilhões de reais. Dividendos bilionários foram pagos ao governo federal, o maior acionista. Todavia, uma questão permanecia sem resposta. Quanto desse renascimento era genuíno e quanto era apenas maquiagem financeira sobre feridas que ainda sangravam? Hoje, quando você abastece seu carro num posto qualquer, está conectado a uma cadeia que começa a 5.500 metros sob o Atlântico. Neste exato momento, 71 plataformas flutuantes extraem 2,3 milhões de barris diários do pré-sal. Cada uma dessas estruturas custa mais que o orçamento anual de municípios inteiros. São cidades autônomas, com heliportos, hospitais, academias e cinema. A Petrobras emprega diretamente 45 mil pessoas. Indiretamente, gera 200 mil empregos. Cada vaga na estatal significa 5 famílias que comem, estudam, consomem. Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, cidades litorâneas que explodiram graças ao petróleo. Hoje enfrentam o desafio de diversificar, de não depender exclusivamente do ouro negro. Porque o futuro do petróleo é incerto. Carros elétricos ganham mercado. Energias renováveis se tornam competitivas. A União Europeia planeja banir motores a combustão até 2035. A China investe trilhões em solar e eólica. O mundo caminha para a descarbonização e o Brasil precisa decidir. Será líder na transição energética ou ficará preso ao passado? A Petrobras investe tímidos 2% do orçamento em energias renováveis. Shell, BP e Total investem 15%, 20%. Enquanto isso, o pré-sal ainda tem 30 anos de produção pela frente. São 3 décadas de petróleo garantido, mas também 3 décadas para preparar o que vem depois. A empresa que dominou a tecnologia de perfuração em águas ultraprofundas conseguirá liderar a produção de hidrogênio verde? Os engenheiros que revolucionaram a extração offshore conseguirão fazer o mesmo com eólica offshore? As plataformas que hoje produzem bilhões podem virar sucata enferrujada em 2050 se a transição energética acelerar. Ou podem ser adaptadas para novos usos: parques eólicos marítimos, produção de hidrogênio, armazenamento de CO2. A escolha está sendo feita agora, nos conselhos de administração, nas reuniões de planejamento estratégico. E tem outro desafio: o que fazer com a fortuna gerada pelo petróleo? A Noruega criou um fundo soberano que vale 1,4 trilhões de dólares, 200 mil dólares por habitante. O Brasil gasta imediatamente cada centavo dos royalties do petróleo.
não guarda, não investe para as próximas gerações, queima o futuro para financiar o presente. Imagina se os 100 bilhões de reais anuais em royalties fossem investidos em educação, infraestrutura, pesquisa científica. Imagina um fundo soberano brasileiro que garantisse aposentadorias, saúde pública de qualidade, universidades de ponta. O petróleo não duraria para sempre, mas suas consequências durariam séculos. Mas no Brasil de 2025, esse dinheiro desaparece no orçamento federal sem deixar rastro. E enquanto isso, o relógio corre. Cada barril extraído é um barril a menos no subsolo. A história da Petrobras não é apenas sobre petróleo. É sobre o que uma nação faz quando descobre sua riqueza. Alguns países usam recursos naturais para construir futuro. Noruega, Emirados Árabes, Catar. Outros desperdiçam tudo em corrupção e populismo. Venezuela, Angola, Nigéria. O Brasil ainda decide qual caminho seguir. A colossal fortuna do subsolo pode ser bênção ou maldição. Petróleo financiou o desenvolvimento, mas também corrupção. Criou empregos, mas gerou dependência. Trouxe tecnologia, mas atrasou investimentos em energia limpa. Como toda riqueza, é neutra, depende das mãos que a controlam. As próximas décadas dirão se fomos inteligentes o suficiente para transformar óleo em oportunidade duradoura. Se construímos universidades de classe mundial, hospitais que funcionam, infraestrutura que resiste, ou se simplesmente queimamos tudo em festas eleitoreiras e esquemas de corrupção, deixando para nossos filhos apenas plataformas abandonadas e um clima devastado. A Petrobras completou 70 anos extraindo petróleo das profundezas. Resta saber se terá sabedoria para extrair lições dessa jornada. A verdadeira riqueza de um país não está no que ele tira da terra, mas no que planta para o futuro. Petróleo acaba. Educação, tecnologia e instituições sólidas duram gerações. O Brasil tem bilhões de barris no subsolo, mas ainda não descobriu o recurso mais valioso: a capacidade de pensar além do próximo mandato, além do lucro imediato, além da geração atual. Quando aprendermos isso, não precisaremos mais de petróleo para ser ricos. E você? O que acha dessa história? A Petrobras representa o melhor ou o pior do Brasil? Deixe a sua opinião nos comentários porque eu leio todos. Se você chegou até aqui, isso significa que você faz parte dos 5% que realmente se interessam por conteúdo de qualidade. E sabe o que separa você da maioria? Um simples clique no botão de inscrição. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho porque toda semana eu trago histórias fascinantes sobre as maiores empresas e fortunas do Brasil e do mundo. Empresas que movimentam bilhões, decisões que mudaram o destino de nações inteiras, segredos que ninguém conta. Deixa seu like neste vídeo se você aprendeu algo novo hoje. Compartilha com aquele amigo que vive reclamando do preço da gasolina. Ele precisa conhecer essa história. E não esquece de comentar de qual cidade você está assistindo. Vamos formar a comunidade mais engajada do YouTube brasileiro. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!